nos dá, esse tempo ele vai ser passado de uma maneira, às vezes mais rápido, às vezes mais leve, mas nós vamos conseguir viver esse tempo sem o peso dele, tá? Então, eu quero começar fazendo uma pergunta, eu acredito que todo mundo vai acertar. Contem para mim qual é o tempo no dia que todas as pessoas gostam de contemplar no mundo inteiro. Pôr do sol? Pôr do sol, Roseli falou pôr do sol. Alguém mais tem outro tempo? Ou todo mundo concorda que é o pôr do sol? Ao nascer também, né? Para aqueles que acordam cedo. Mas o tempo que o homem busca, quando você fala assim, no mundo inteiro, o homem ele busca um tempo para registrar. Registrar com foto, registrar com. Mesmo ele estando lá. Qual é o tempo mais buscado? É o nascer do sol ou é o pôr do sol? Acho que é o pôr, então. O pôr do sol. Sabem por quê? Não. Porque era o tempo que Deus falava com Adão no jardim do Éden. Então, a sede da humanidade para esse encontro com o Criador acontece no coração de todos sem ter o conhecimento da verdade. Então, eu quis começar com isso porque eu vou começar então falando do tempo, o tempo cronos, tá? O tempo de um dia. O que que a palavra nos fala sobre esse tempo do dia? Então, a primeira coisa que o Senhor coloca, ele estabelece os dias começando noite e dia, não é isso? E foi a primeira noite, né? Não fala assim? E foi noite e dia do primeiro dia. E foi noite e dia do segundo dia, não é assim que acontece? E o encontro do Criador com Adão, né? Ele acontecia onde? Na viração do dia, que era o quê? O pôr do sol. Então, antes do sol se pôr, né? Quando o sol ia se pôr, o Senhor marcava um encontro com Adão. Antes da queda, noite e dia não tinham diferença, concorda comigo? Certo? É o que fala lá no Salmo 139. No Salmo 139 diz assim: noite e dia na tua presença são iguais. Antes de Adão pecar, não tinha diferença para ele a questão de noite e dia. Tinha a importância da presença do Senhor na viração do dia. Mas a noite não fazia mal para ele. Porque não existia nada dentro dele que pudesse causar medo, insegurança, como o que acontece quando há a noite, hoje, após a queda do homem. Certo? Então, a primeira menção que nós vemos desse tempo Cronos é noite e dia, e a presença do Criador no pôr do sol, né? Na viração do dia, quando ia começar o próximo dia, que começava a noite, para depois chegar o amanhecer. E isso diz respeito às nossas vidas, isso tem uma verdade muito linda naqueles que são do Senhor. Porque a palavra fala que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. A gente começa a nossa caminhada com Cristo nas trevas. Daí o Senhor nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí a nossa caminhada vai sendo de passar a noite até que a madrugada aconteça, até que chegue ao sol do meio-dia, em que não há mudança nem sombra de variação, o dia perfeito.
E esse dia perfeito vai acontecer no nosso encontro com o Senhor Jesus, né? Quando tudo vai ser perfeito, o nosso encontro com o Senhor Jesus nos ares, ou se nós estivermos aqui, ou então quando nós formos levados para o céu. Amém? A segunda coisa que nós vemos dentro desse Cronos é quando Jesus vem, então, para a Terra, Jesus, ele busca o Pai. Então, primeiro, o encontro do Criador com a criatura, o encontro do Criador com o Adão, na viração do dia, certo? Onde dia e noite não tinham diferença para o homem, porque antes da queda isso não tinha diferença. A presença do Senhor era a marca, né, da vida do Adão. Agora, depois da queda, noite se transformou em trevas, certo? Noite e trevas, e a luz, ela é o reflexo por isso que o Senhor Jesus, ele é o sol da justiça, né? Ele é chamado de sol da justiça. Então, o dia, ele faz menção da vida em Cristo. A noite faz menção das trevas, certo? Jesus, quando ele buscava o Pai, a palavra fala que ele saía antes do amanhecer. Ele buscava o Senhor antes do amanhecer. Está lá em Marcos 1,35, uma das passagens, que fala assim, ó, no dia seguinte, Jesus levantou-se bem antes do amanhecer, deixou a casa enquanto ainda estava escuro e foi a um lugar isolado para orar. Então, aqui, o Senhor Jesus, como homem, ele nos mostra o buscar ao Senhor antes das coisas acontecerem. É o buscar antes de ter vindo a luz, né? O sol traz à luz o dia, não é isso? Então, nós buscarmos o Senhor antes de coisas virem à luz. E a outra parte que eu também encontrei aqui na palavra acerca do Cronos é o Senhor Jesus indo encontrar com os discípulos numa das horas mais sombrias que acontecem na madrugada, que é a palavra fala que é na terceira vigília da noite, que dá eu acho que é entre 2 ou 3 da manhã até as 5, né? E o período entre 3 e 4 horas é a hora mais sombria da madrugada. Quem já trabalhou em turno da noite, meu marido é um deles, ele fala que a hora mais pesada da madrugada é entre 3 e 4 horas da manhã. É a hora mais pesada que tem. E o Senhor Jesus, ele vai ao encontro dos discípulos sobre as ondas. E aí nós temos um outro segredo, né? Ele anda sobre as ondas. As ondas, elas falam de circunstâncias que se levantam para nos engolir. E o Senhor vai sobre elas para nos encontrar. Sobre as ondas para nos encontrar. E se nós olharmos para Ele, nós conseguimos sair da circunstância que está nos afogando, que o barco ali estava sendo chicoteado pelas ondas e estava a ponto de afundar, e nós andamos sobre as ondas junto com ele, na hora mais sombria da madrugada. Então, esse tempo Cronos, ele tem um ensinamento para a gente de como nós buscarmos o Senhor, ouvirmos a sua voz. Uma outra coisa que eu esqueci de falar é que quando acontece essa hora, né, que Jesus buscava o Pai, é a hora da quietude. Se nós acordamos na madrugada, é a hora que parece que está tudo quieto, não é isso? Então,
o nosso coração, ele se acalma para ouvir a voz de Deus, porque tá tudo calado perto, não tem muitas vozes em volta para nos distrair. Então, se nós usamos esse Cronos a nosso favor, nos tempos de que o Senhor trabalha na nossa vida, né? Buscando ao Senhor antes que as coisas aconteçam, recebendo a presença do Senhor antes que chegue, depois que aconteça o pôr do sol, né? Antes que cheguem as trevas, né? O período da noite. Porque se a gente for pensar em questão depois da queda do homem, a gente tem algumas coisas que acontecem ao anoitecer. A pessoa que passa por depressão, o pior horário é quando? No cair da noite. A pessoa que sofre asma, quando que agrava a respiração? No cair da noite. Quando se pega uma gripe, alguma coisa assim, quando é que a febre aumenta? No cair da noite. Então, quando você tem um encontro com o Senhor, né? O Senhor, quando você tem um encontro com o Senhor antes de chegar à noite, e nós usamos nós enxergamos o Senhor na pior hora lá da madrugada, vendo o Senhor sobre as ondas que estão tentando nos engolir, nós podemos então viver esses tempos de Deus na nossa vida, nós somos tratados por Ele, mas nós ouvimos a Sua voz no meio dessa circunstância e nós conseguimos vencer todas elas em Cristo. E agora eu vou falar então desses tempos na nossa vida que acontece para todos. Cada um é de um jeito, cada um tem como é que fala? Tem uma duração. E muitas vezes nós cristãos, né? Nós que já temos o Senhor Jesus, quando nós ouvimos esses tempos, parece que diz respeito só à salvação, mas não é. São todos os processos que acontecem na nossa vida, em cada área da nossa vida. Às vezes nós estamos num tempo, numa área da nossa vida, e nós estamos vivendo um outro tempo numa outra área. E se nós tivermos a revelação do Senhor acerca desses tempos, nós conseguimos vencê-lo na paz do Senhor. Amém? Então, vamos lá. Tempos de Deus que ocorrem nas nossas vidas. O primeiro tempo, eu vou chamar de tempo de limpeza, tá bom? E já vou explicar por que eu vou chamar desse jeito. E quando que acontece esse tempo? Então, eu quero que a gente pense agora em situações da nossa vida qual é a cara que Deu uma travadinha. mudei a internet. Como que nós sabemos que esse tempo ele está acontecendo na nossa vida, esse tempo de limpeza? É quando nós não vemos manifesta a operação de Deus nas nossas vidas. As coisas estão acontecendo lá dentro de nós. Então, ele pode ser um tempo de cura da alma, ele pode ser um tempo de cura do passado, um tempo de cura de traumas. Nós não vemos esse tempo sendo manifesto do lado de fora. Ele está acontecendo dentro de nós. Eu vou contar uma história que, para mim, assim, me ensinou muito para entender esse tempo. Tinha um rapaz que ele estava passando exatamente por esse processo com o Senhor. E ele chegou para o pai dele trabalhava na terra. E ele chegou para o pai dele e falou que ele estava cansado de não ver resultado na vida dele de mudança. E ele, sim, ele chegou para o pai e falou assim, ó, eu acho que eu vou desistir, porque eu não enxergo nenhuma mudança.
na minha vida. E aí o pai dele, muito sábio, né? Ele parou o trabalho que ele estava fazendo, ele tinha um cesto na mão, e ele estava tirando, né? Ele tinha colocado uma planta lá dentro, então ele estava todo sujo de terra, né? De lama, coisa incrustada ali. E, e ele estava tirando essa planta que tinha ficado nesse cesto, ela precisava ficar num lugar que tinha respiração, não podia pôr num vaso. Era uma planta que precisava do respiro para poder crescer, e tinha chegado o tempo do plantio no lugar certo. E ele tinha acabado de fazer esse novo plantio. E aí ele chegou para o filho e falou assim: tá bom, filho, então eu vou deixar você descansar o seu coração com relação a isso. Se você acha que você deve desistir, me ajuda um pouquinho no trabalho. E ele falou para o filho assim: eu preciso de água para essa planta que acabou de ser plantada. Pega o cesto e usa para mim e traz. Enche de água e traz para mim. E o rapaz olhou para o pai, não entendeu nada. E o pai falou assim: ó, eu só quero que você, assim, não questione. Faça só o que eu estou falando. E o moço pegou o cesto lá, foi na beira do rio, que eles estavam perto. E conforme ele andava com o cesto, caía tudo, saía toda a água. Ele conseguia jogar gotas de água dentro no lugar que o pai tinha pedido, por causa da planta lá que ele tinha plantado. E daí ele falou: pai, eu vou trocar por um balde. Ele falou: não, eu quero que seja com um cesto. E daí ele pensou com ele: não vai funcionar, mas tá bom. E daí ele fez várias vezes a mesma coisa, até que ele chegou para o pai e falou assim: pai, ou você me deixa pegar o balde, que eu sei que é a solução, ou então eu vou deixar o senhor fazer o resto do trabalho, porque eu cansei. Daí ele pegou e falou assim: olha o cesto. Ele falou assim: tô vendo. Ele falou assim: o que você enxerga no cesto? Um cesto vazio, sem água, não reteve a água. Eu não consegui molhar a planta. É um trabalho assim, não tem sentido esse trabalho. E daí esse moço mesmo parou e falou assim: parece o que eu estou vivendo da minha vida. Eu não vejo diferença nenhuma. É exatamente isso. Eu não consegui trazer água para molhar aquilo que você pediu. Ele falou assim: eu enxergo uma coisa diferente. O cesto está totalmente limpo. Está prontinho para eu colocar outra planta nele. Não tem mais resquício daquilo que teve na outra. Então, esse processo de limpeza é um processo que ele tem um tempo na nossa vida. E entra dentro dele um tempo de espera. A gente nunca gosta de passar por um tempo de espera. Né? A natureza humana, depois da queda, ela se tornou imediatista. Né? É tudo para agora. Se não for do nosso modo, no nosso tempo, nós damos um jeito de achar um plano B para que se realize. Jacó fez um plano B ali, colheu uns frutos amargos, bem amargos. A promessa sobre a vida dele, qual que era? Que o maior serviria ao menor. Ele era o menor. Já tinha essa promessa. Era só ele aguardar Deus fazer. Não, ele foi lá e comprou a primogenitura, e foi lá e enganou o pai e se fez de Esaú para conseguir a bênção. Teve que sair fugido. Senão ia ser morto. A promessa já existia. Deus ia cumprir de uma maneira perfeita, mas ele não esperou. Então, esse processo de espera, quando nós precisamos ser limpos de coisas que nós carregamos dentro do nosso coração, ele não vem para fora na mesma hora, demora. E muitas vezes nós vamos enxergar isso só no final do processo. E aí eu vou trazer uma outra ilustração. Joquebede. Quem sabe quem era Joquebede? Na Bíblia. Abre aí. Quem sabe quem era Joquebede? Mãe de Moisés? Mãe? Muito bem. O que aconteceu naquela época? Foi dado um decreto de que todos os meninos iriam morrer, certo? Sim. O que a Joquebede faz?
na força dela. Ela esconde a criança o máximo de tempo que ela pode, certo? Mas chega uma hora que ela não devia conseguir mais calar o menino, o choro devia ser alto. O choro de uma criança de dias é uma coisa, mas o choro de uma criança de 3 meses, o negócio é totalmente diferente. E o que ela teve que fazer, então, para poder, como é que fala? Para não, ela não queria que o filho morresse. O que que ela faz? Ela vai o quê? Ela vai até o rio, certo? E lança o menino no rio. Nesse tempo de cura da nossa vida, de trabalho na nossa vida, muitas vezes a gente quer reter tudo pra gente. Mas chega uma hora que o negócio está gritando tanto que você não consegue mais segurar com você. O lançar no rio é exatamente o que Deus espera da gente. Porque quando a gente lança no rio, aí é o Senhor que vai trabalhar. O Senhor que vai conduzir todo esse tempo de limpeza da nossa vida de acordo com o modo como Ele sabe que é perfeito para nós. Porque daí sai do nosso controle. A gente tem que lançar e aguardar o Senhor fazer. E quando tem o retorno disso, e aí eu vou dizer que já entra num outro tempo, é o tempo da restituição na nossa vida, aí ele vem com uma bênção maior do que a gente podia imaginar. A restituição, ela nunca acontece no Senhor nas coisas que nós achamos, na mesma medida que nós achamos que nós perdemos. Mas ela vem numa medida sacudida, recalcada, transbordante. Até na lei, a pessoa que perdia alguma coisa para outro tinha restituído 100% mais 20%. Até na lei, imagine na graça do Senhor. Então, olhando para esse rio, quando ele lança para o rio, é a mesma coisa quando nós rendemos a ação do Espírito Santo. Porque o rio fala do Espírito Santo. A água fala da palavra. Quando a gente abre mão daquilo que a gente está segurando, como se nós fôssemos resolver durante esse processo de limpeza do Senhor, aí o Senhor pode trabalhar. E o resultado é a restituição. Aí nós entramos no tempo de restituição. E em restituição, existe um versículo que ele fala assim, que as eiras vão se encher de trigo, os lagares vão transbordar de mosto e azeite. O mosto fala da uva, é o vinho, né? No mosto ainda há doçura quando você espreme. Que tempo que é esse? É um tempo de nós enxergarmos que aquilo que nós estamos vivendo, essa restituição, ela vem por causa da obra completa da cruz. O trigo foi moído, ele morreu por nossa causa. O sangue foi derramado por nossa causa. E aí o azeite é a unção que vem sobre a nossa vida para nós vivermos esse tempo de restituição. E o quarto e último tempo na nossa vida, pode ter outros, tá? Esse daqui foi aqueles que eu recebi do Senhor. É o tempo de aceleração. Depois que nós temos esse tempo de restituição, nós partimos para o tempo de aceleração. Quando que se dá esse tempo de aceleração? É quando nós vemos que assim, a gente termina de fazer uma coisa, de repente a gente já tem colheita. Parece que uma coisa atropela a outra dentro do processo. E existe isso, tá lá em Amós 9:13. Vou falar a forma curtinha e a longa, tá? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Então, é o tempo que nós colhemos aceleração e abundância. Na versão esticada, né? Tem uma outra versão que é esticada, fala assim, ó. Sim, na verdade, o decreto de Deus não vai demorar muito. E as coisas vão acontecer de forma tão rápida que você nem vai entender. Uma coisa atrás da outra, bem rápido.
Você não vai poder acompanhar. Tudo vai acontecer de uma só vez, e em todos os lugares haverá bênçãos. Bênçãos como vinho derramado nas montanhas e colinas. Quando nós deixamos o Senhor tratar no nosso primeiro tempo de limpeza, que é onde tem o processo da espera, a gente tem o nosso tempo restituído, e aí nós entramos no processo de aceleração nesse tempo. E aí cabe a nós o quê? Só responder a esses tempos da tratativa de Deus. Como que a gente responde a isso? Então, vou colocar duas coisas e eu vou finalizar com um versículo bíblico que fala sobre os dois. Então, essa resposta a esses tempos, número 1, louvor e adoração. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. O poder do louvor é tremendo na nossa vida. Nós louvamos com os lábios, é o confessar do seu nome na situação. Mas a adoração, ela é feita com o coração, é o ato de rendição. E a segunda coisa, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, em todos esses processos, em todos esses tempos na nossa vida. Provérbios 3. Porque o caminho, ele fala muito do coração. Os caminhos do Senhor começam no coração. Então, em cada um desses processos, nós precisamos alinhar o nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo, aquilo que está o coração de Deus. E aí nós vamos para esse salmo maravilhoso que fala assim, ó. Então, esse salmo vai dizer exatamente o quê? Como usar o tempo, que foi o que nós vimos lá no começo, né? O tempo da viração do dia, o tempo da madrugada, o tempo das horas mais sombrias da noite. Fala assim, dentro dos nossos tempos com Deus, fala assim, a cada dia, então entrou o cronos do Senhor, a cada dia, e em todo levantar do sol, eu estarei agradecendo ao Senhor por sua bondade e amor. E quando o sol se põe, e durante a noite, continuarei proclamando, o Senhor é fiel. Salmo 92, 2. E eu fecho a palavra com esse salmo. Amém? Está aberto aí para quem quiser comentar, acrescentar, perguntar. Sobre essa hora da madrugada, né, de 3 às 4, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quando eu acordo à noite, assim, do nada, geralmente é nesse horário. E Sim. isso acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas. Tem algum... E alguns defendem, né, que é uma questão, né, que, tipo, Deus te acorda para você orar. Mas eu não sei se isso, biblicamente, tem algum fundamento ou isso é uma revelação de alguém, sabe? Quando o Senhor fala na palavra que ele saía antes, muito antes do sol amanhecer, para buscar o Pai, eu creio que era em torno dessas horas. Por quê? Porque quando ele vai socorrer os discípulos, ele vai ao encontro deles nessa hora da madrugada. Uhum. Então, ali, dele buscando o Pai, era o homem, Jesus, buscando a face do Pai. Mas na hora que ele vai ao encontro dos discípulos, quando as ondas são revoltas, eles estão perecendo lá no barco, né? É Jesus, o Senhor, indo socorrer aqueles que estavam perecendo. Então eu creio que tem a ver, sim. Entendi. Obrigada, Rê. É minha opinião, tá?
Obrigada. Ô, Rê, e naquela questão ali de acelerar o tempo, quando a gente consegue, eu entendo que quando a gente consegue entregar para Jesus de todo o coração, que ele realmente toma conta, que realmente ele cuida, ele acelera o tempo que a gente ficou meses, anos em cima daquela situação que não conseguia desprender. E quando a gente consegue desprender, num piscar de olhos, tudo acontece. É isso, né? Sim, sim, sim. Só que antes de viver essa aceleração, ainda a gente vive a restituição. E essa restituição, ela está fundamentada de que você começa a enxergar o mover do Senhor como se. Deixa eu pegar um exemplo palpável. Tipo assim, não é assim que o quebra-cabeça começa a se montar, tu começa a entender a O evolução da que a situação. Joquebede viveu, ela teve que entregar, certo? Não tinha mais como ela segurar ali. Então, nesse processo dessa espera dela, né? A espera estava ficando cada vez pior, porque o bebê crescia. Quando ela Sim, entrega e ela lança no rio, vamos dizer, vou dizer entre aspas, né? A sorte foi lançada. Ela não sabia o que ia acontecer com a criança. Mas o que o senhor faz? O senhor move o coração de quem pega, que é a filha de Faraó, a devolver para a mãe, porque a Miriam fala que conhece uma hebreia, e é restituído ela não só a criança, mas o salário para cuidar dela. ele cuidou de tudo. Ele vai cuidando de tudo antes das coisas da coisa acontecer. Exatamente. Então, quando você lança, deixa assim o Espírito Santo cuidar dessa área, a restituição ela vem para nossa vida. E ela não vem do modo como você acha que você perdeu naquele processo que você estava vivendo. Ele vem com um a mais. Porque daí vem da parte do Senhor a restituição. Ela não é do homem. Então ela vem com uma porção que é muito maior. Imagine a Joquebede, a hora que pegou o filho nos braços e criou nos primeiros anos, porque era até amamentar, né? Sair da amamentação, era em torno de 4, 5 anos. Então a primeira infância, Moisés passou dentro de casa e ela recebeu salário para cuidar dele. Ninguém tocava nela. Aquele bebê hebreu ninguém pôs a mão. Porque tinha o quê? Tinha o comando da filha do faraó, da dona do negócio. Então, além de tudo, na restituição, ainda a palavra foi impetrada no coração de Moisés de quem era o Deus dele. Entendi. Então, a restituição ela vem em todos os âmbitos. Veio no emocional, a mãe criou. O espiritual, ele ficou sabendo quem era Deus dele. E veio o salário junto na parte que diz Ou respeito ao seja, físico. a a reconstrução é completa. Exatamente. E assim Completo. é na vida, e assim será na vida da gente se a gente conseguir entregar de fato para ele cuidar. E a Mas é tão gente deixa. difícil, Sim, é e por difícil, isso né? que eu falei que esses tempos, eles não acontecem em toda a nossa vida, em todas as áreas. Tem área que a gente vai se ver na limpeza ainda, que Deus está tratando lá no fundo, a gente não enxerga nada, parece que o negócio cava, 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 chega no fundo do poço para começar a encher de água, né? Ainda tem entulho para tirar, entulho para tirar. A gente não está vendo. Mas tem área na nossa vida que parece assim, nossa, eu nem terminei de plantar, já tem colheita. Não é assim? Por quê? Porque nós temos áreas que ainda nós não conseguimos entregar totalmente. E enquanto a gente não libera totalmente, a gente não tem a restituição. Porque o Senhor não consegue operar. Deus não opera. Ou nós deixamos Deus operar e nós vivemos em colaboração com o Espírito Santo, ou nós operamos em contradição ao Espírito Santo. Entendi.
né? A Joquebede ali, ela não teve plano B, ela não tinha plano B. Chegou uma hora que o plano B dela, que era esconder, acabou. Ela teve que fazer aquilo que era a única coisa que ela podia fazer. Enquanto a gente tem um argumento, um escape, alguma coisa que seja um plano B na nossa vida, a gente continua podando o Senhor de tratar aquilo que ele precisa e que está no escondido, né? Então, é mais fácil nós lançarmos cada vez mais rápido para o Senhor fazer. Eu sei que não é fácil, tem coisa que a gente se pega e fala assim, nossa, fiz isso de novo. Ou então pensei Exato. assim de novo, né? E Isso. muitas vezes não são atitudes. Eu acho que hoje a maior batalha de quem é de Cristo é a mente. É ela que nós combatemos todos os dias, dioturnamente. E esses pensamentos, eles se acumulam para a noite. Porque durante o dia a gente está ocupado. Na hora que a gente deita a cabeça no travesseiro, né? Ou fim de E é o quê? semana, ou fim de semana quando tá. Também. Quando tá tudo calmo, tranquilo, exatamente. Que a gente pode falar que é a hora das trevas. Por É. quê? Porque é quando a nossa mente, ela passa a trabalhar contra nós. Eu vivi É, isso ontem. Na minha questão da área sentimental. Durante a semana tá tudo certo, tranquilo e tal. Aí ontem me deu uma baixa astral, sozinha, aquela coisa, e parece que ela nunca engrena, parece que nunca surge ninguém, parece que nunca, sabe? Gente, que dificuldade. Aí eu pensei, não, eu tenho que largar, eu tenho que descansar. Aí na semana onde realmente eu descanso, porque eu tô envolvido com o meu trabalho. De noite também, porque eu fico ouvindo uma pregação, uma coisa ou outra, eu acabo adormecendo com louvor. Mas o tal do domingo e o final de semana, no sábado, à tardinha, é cruel. Ontem eu cheguei a chorar, sabe? Eu pensei, meu Deus do céu. Aí eu me dei por conta que eu tava pegando tudo de volta para mim. Mas, gente, como é difícil entregar isso aí. É difícil. então, e tem pessoas que estão em outra área nisso, né? Eu tô vivendo um tempo assim, bem, desde o começo do ano, tem acontecido umas coisas assim que são muito diferentes. E eu falo assim, às vezes eu falo assim, Jesus, a minha mente ela tá trabalhando contra mim. É assim, eu vejo assim que eu me pego pensando em coisas, eu falo, Jesus, mas eu não quero fazer plano, eu não quero. Daí eu paro e falo assim, chega, pode parar de pensar assim. Eu não vou fazer plano, porque eu sei que o resultado não vai ser o resultado de Deus, e daí eu vou ter que correr atrás do prejuízo. Aí é correr atrás do prejuízo, entendeu? Porque daí você já provocou o prejuízo, né? Porque se a gente deixa que o pensamento ele se torne numa ação, aí o prejuízo já aconteceu. Então, por isso que a palavra fala que, que no dia, desde o levantar do sol, nós precisamos ter na boca louvores, porque uma coisa assim tem ficado muito gravado no meu coração nesse tempo que eu tenho vivido. Quando eu vejo que o dia assim amanhece já sombrio, diante de, porque às vezes assim, hoje a gente não vive como vivia na nossa época de criança, né? A pessoa saía para trabalhar, tipo meu pai e minha mãe, e a gente tinha certeza que eles iam chegar naquele horário da tarde. Ninguém ligava, ninguém se preocupava em saber onde estava, não é? Era assim, cada um vivia a sua vida. 5 horas da tarde era o horário da minha mãe chegar em casa, minha mãe chegava às 5 horas da tarde. Meu pai chegava à noite, porque não tinha horário para chegar. Se não era às 7, era às 8, se não era às 8, era às 9, mas chegava à noite, que era o horário que ele terminava de trabalhar. Mas ninguém entrava em pânico, porque não chegava, não é assim? Hoje, com esse negócio da mídia, é assim, 5 horas da manhã, você já tem gente mandando recado de alguma coisa que esqueceu do dia anterior, e quando você está esperando coisas que acontecem, né, piora, porque daí você vai buscar se aconteceu, né? Você vai procurar se aconteceu.
E então, quando você se vê nessa situação, eu tenho falado para o Senhor, tem dia que assim, eu acordo, tem tanta coisa já que já aconteceu, eu nem acordei, já aconteceu, que eu te falo para Jesus assim, vou tirar minha manhã para te louvar. E aí eu pego, não mexo em nada daquilo lá, eu ponho o louvor e eu vou me entregando no louvor, e o louvor vira oração, e quando eu vejo a hora que eu vou mexer naquele negócio, meu coração já acalmou. Aí eu posso mexer. Só que a gente precisa ter essas escolhas antes do que a mente produzir se tornar uma reação. Porque se a gente responde de maneira errada, tem fruto. Daí tem que correr atrás do fruto que não era para ter acontecido. Fabi, pode falar. Oi, gente, tudo bem? Boa noite para vocês. Boa Eu noite. cheguei atrasada, mas eu acho que deu para pegar mais ou menos um pouquinho do que vocês Foi estão falando. gravado, daí dá para você ouvir. É. E como meu filho chegou aqui, eu ouvi só um pouquinho do que a Dê falou, né, a Denise, e eu peguei também a questão da mente, né? Gente, é incrível, mas assim, eu estou vivendo essa batalha, sabe, da mente já tem um tempo, assim, e principalmente, assim, do meio do ano passado para cá. E a Dê falou sobre o ontem, né, que foi difícil para ela, e para mim está sendo muito difícil também. Os finais de semana, por exemplo, finais de semana que eu falo assim, o sábado à tarde, domingo, e quando tem um feriado, que nem teve feriado prolongado, porque agora o Lucas, assim, ele vai muito pro pai, então eu fico muito aqui, e eu fico ainda muito no meu quarto, né? A Rê já vai ficar até brava com isso, né? Porque eu fico muito aqui presa no meu quarto. E, gente do céu, como que é difícil. Porque, assim, ao mesmo tempo que é difícil, eu falo que como que Deus conhece tanto a gente, porque, assim, eu não ia entrar na reunião hoje, e eu falei, não, eu vou entrar. Assim, eu tinha que estar aqui, porque a minha mente, ela não mais eu não sou mais escrava dela como eu era antes, entende? Mas eu ainda preciso lutar muito contra o que, às vezes, principalmente na hora que eu vou deitar, na hora que eu vou dormir, por quê? Muitas coisas não estão acontecendo da forma que eu queria que acontecesse. E não é questão de querer. Por exemplo, eu estou trabalhando em algo que eu não gosto, né? Que eu já comentei. E hoje foi uma manhã muito difícil. Semana passada também eu tive, sábado. Sabe quando você tem a sensação que você está lutando, assim, lutando não, que você está em meio a um ambiente, você está num ambiente cheio de trevas, assim, cheio de coisas, assim, espiritualmente falando mesmo, você sente algo pesado, sabe? E aquilo faz mal, me faz muito mal. E aí hoje, eu ouvi uma pregação, hoje não, eu ouvi uma pregação do Joseph Prince, não sei que dia que foi, que ele fala sobre, eu não lembro qual é o versículo que ele, de uma pessoa da Bíblia, do Antigo Testamento, que ele fala, que ele clama a Deus, ele fala, ó Deus, né, muda a minha história, transforma a minha vida. Jabez. Acho que é esse. E aí ele fala para a gente fazer o mesmo, né? E ultimamente eu tô desse jeito, sabe, Renata? Sabe, meninas? Eu falo, Deus, hoje mesmo eu saí do trabalho, eu já saí de lá assim, meio que tava muito tumulto lá, acho que ninguém nem me ouviu. Eu falava, Deus, eu não quero estar aqui, eu não aguento mais ficar aqui, não é o que eu queria para minha vida, sabe? Eu tô fazendo algo que eu não quero, né? Que é cobrar pessoas, enfim. E aí, só que aí você falou duas coisas aqui, né? Tempo da limpeza, não, tempo de aceleração, tempo da limpeza. E aí, assim, eu estava aqui, o Lucas veio aqui falar comigo, acabou me atrapalhando um pouquinho o meu raciocínio, mas eu fico pensando assim, será que eu tenho que estar nesse lugar que eu tô?
Será que tem um motivo para eu estar lá? Ou será que depende de um ato de fé de eu falar assim, ó, vou dar um passo, vou jogar para o alto, eu vou sair de lá porque aquilo está me deixando até, não digo doente, mas me fazendo mal, sabe? Tá me fazendo mal. Nem dormir direito eu tô conseguindo dormir. E dar um passo de fé, como aconteceu, né? Dela pôr a criança lá, foi um ato de fé isso que ela fez. Ela creu que Deus ia cuidar do filho dela, né? E eu não sei, acho que eu acabei me perdendo um pouquinho aqui, porque o Lucas fica gritando. Mas, assim, eu sei que eu vou ouvir depois tudo desde o começo, mas essa coisa, assim, da batalha da mente, sabe? De a gente tomar muito cuidado, a gente ficar muito atenta. Eu tô aprendendo a ficar muito atenta com o que a minha mente fala para mim. E entender se aquilo é verdade ou não é mentira. E aí eu mesma falo para ela, não, isso não é verdade. Só que nessa questão do meu trabalho, nessa questão da minha casa, das coisas que estão acontecendo assim na minha vida, pessoal, tem hora que eu não dou conta. Tem hora, Renata, que nem você fala assim, louvar, né? Colocar um louvor. Tem hora que eu não tenho assim, não sei se é força ou é vontade, eu não consigo, sabe? Mas é aí que você não pode depender da sua vontade, porque é a mente. Eu sei. A vontade, a região da vontade é a mente. Eu sei É, disso. é nessa hora que você tem que falar assim, independente de eu querer ou não, eu também não quero, entendeu? Só que assim, eu entendi que para eu sair dessa situação, de situações que eu sei que eu não consigo resolver, estão fora do meu alcance, eu não posso tomar um passo errado. Então, eu vou continuar só pensando naquilo? Não. Eu decido usar o tempo para louvar. E o Senhor destrói as cadeias. A palavra fala que o louvor destrói cadeia, né? Então, é assim, na verdade, é você tomar atitude que corresponde ao que o Senhor quer que você faça, e já não é mais você. A outra coisa, eu vou te falar duas coisas. Você já está chegando no seu trabalho e declarando que ali é chegado o reino de Deus porque você chegou? Eu conversei já com você sobre isso. Às vezes, sim. Não, então, às vezes não funciona. Eu vou ser honesta. Ultimamente, eu tô indo com muita raiva. Eu quero ir embora dali, eu fico estressada, é tudo. Então, mas tudo isso é coisa do homem, nossa, certo? Nossa, sentimentos nossos, tudo. Eu não sei se o senhor tem propósito de você lá ou não, mas é uma coisa que você pode perguntar para o senhor. Para que eu estou aqui? Não é por quê, é para quê? Ou por causa de quem eu estou aqui, Jesus? O senhor tem alguém que o senhor quer alcançar aqui? Move as circunstâncias para eu chegar a essa pessoa. Porque se você tivesse esclarecimento, você vai investir em oração acerca disso, terminou isso daí, pronto. Tá na hora de ir embora. Entendeu? Às vezes o tempo não acabou porque você não enxergou o que o Senhor tem para você ali. Né? Mas esse é chegado o reino de Deus todos os dias, é uma coisa assim, Senhor Jesus, estou saindo para trabalhar, nós estamos indo trabalhar. Eu pisei lá, Senhor, somos nós, o diabo cala a boca. Porque se a gente não usar de autoridade, Fabi, a gente se coloca debaixo de outra autoridade que não é do Senhor Jesus. E aí, ao invés de você estar ali para influenciar as pessoas, você sai contaminada. Então, essa postura de declarar que é chegado o reino do Senhor, ela tem que acontecer diariamente, com raiva ou sem raiva. Eu ouvi a pregação do Joseph Prince outro dia, ele falou assim, quem já orou em línguas aqui com raiva? Ele falou várias vezes,
Porque eu oro em língua, solto tudo que está dentro de mim, mas o Espírito Santo está orando maravilhosamente bem para com Deus. Ele está falando as palavras certas, ele sabe perfeitamente como se comunicar, mas eu estou soltando toda a raiva para fora. Falei, que estratégia maravilhosa, vou adotar. Por quê? Porque o Espírito Santo nunca vai falar uma coisa para Deus Pai que não vem dele, é ele que está orando por mim. Mas eu estou soltando toda a raiva, a frustração, aquilo lá que está dentro do meu coração, na língua. Mas ao invés de falar um monte de bobagem que eu posso colher fruto, eu estou canalizando para o Espírito Santo usar, entendeu? Então isso daí é postura. É uma coisa de você não fazer porque você tem vontade. A região da vontade é a mente. Ela vai, se ela te dominar, você se submeteu a ela. Né? Quando eu escolho as manhãs, eu amo louvar, mas quando eu escolho a manhã para louvar, porque tem coisa que eu não estou conseguindo fazer, que o negócio está me perturbando demais, é assim, é uma escolha, e eu assim, eu acelero, é um louvor atrás do outro. Entendeu? Até eu me sentir, assim, eu ver que o peso daquela situação saiu. A situação não mudou, mas o peso dela não me pertence mais. Mas é escolha, né? Não é assim, tipo assim, o coração está inteiro naquilo ali, entendeu? Mas eu sei que se eu fizer essa escolha, Deus habita no meio do louvor. E quanto mais eu declaro quem Ele é, mais o meu coração vai sendo cheio dele e aquilo que não vem do Senhor cai fora. Então, as estratégias do Senhor para com as nossas vidas, elas são verdade e elas vêm com a graça nela. Agora, depende da gente escolher fazer isso. Deus já pôs à disposição. Por isso que Salmo 92:2, ele diz que desde de manhã até todo dia eu vou declarar os louvores do Senhor. E de noite ele ainda fala assim, e do pôr do sol e durante toda a noite declarar a sua fidelidade. Ele não deixa brecha para nenhum momento. Ele coloca ali as 24 horas. Quer dizer, são estratégias que o Senhor já deixou para nós usarmos. E nessa última semana eu me deixei mesmo ficar presa na mente, porque aconteceu um episódio lá no meu trabalho de uma menina ter um surto lá, sabe? Que, para mim, depois que passou, parece mais espiritual. É que está acontecendo umas coisas lá muito injustas mesmo, né? Com o pessoal que trabalha lá, que estão há anos lá. E a menina teve uma crise, começou a gritar. E foi um grito, mas um grito de uma dor tão forte. De dor. Que eu fiquei com o coração acelerado e tudo. Só que aí, depois que passou tudo, eu fiquei com uma raiva, porque eu falei, gente, eu que conheço a palavra, eu que consigo, né, entender que aquilo lá era espiritual, eu não pude fazer nada, eu não fiz nada para ajudar. Tudo bem que não deixaram também, né? Mas eu podia entrar em oração, eu podia nada, sabe? Eu me deixei contaminar pelo ambiente, sabe? Todo mundo ficou assustado, todo mundo ficou revoltado com a situação. E aí eu falei, aí eu pedi perdão, falei, Senhor, me perdoa. Eu não fui uma cristã ali, uma crente, eu não sei como dizer. Eu não usei os dons que o Senhor me deu para aquela pessoa, sabe? Naquele momento. E eu me senti muito mal. Então, o ambiente está pesado, mas eu entendi o que você falou e você tem razão. A luz, ela sempre dissipa as trevas, né? Sim. E eu tenho que pôr isso, entender isso. E aí, Fabi, desse sentido, assim, o que acontece? Então, nessa área da sua vida, você está no processo dessa limpeza, desse tratar do Senhor lá dentro. Então, muitas vezes, essa manifestação que você deseja, ela não está acontecendo agora, mas não significa que eu não sei se você ouviu do cesto, a história do cesto. Não significa que o cesto não está sendo limpo. Entendeu? Depois você vai ver a história lá na palavra,
a história que eu contei. Não significa que não está acontecendo nada dentro de você. O Senhor está tratando. Só não foi manifesto do jeito que você espera, como canal do Senhor, entendeu? Agora, em outras áreas da sua vida, o canal do Senhor já está limpo e ele manifesta. Então, fora daquele ambiente, você já deu profecia. Você já viu pessoas receberem uma palavra que trouxe consolo, que trouxe direção, entendeu? É que existem áreas da nossa vida que nós estamos no tempo de aceleração, tem áreas da nossa vida que nós estamos no tempo da limpeza, e com ela vem a espera, tem áreas da nossa vida que nós estamos começando a colher essa restituição, mas isso tudo é para quê? Para que um dia chegue o dia do dia perfeito nas nossas vidas, que é a vereda do justo, que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vai chegar um tempo que nós vamos enxergar isso daí na nossa vida. Vai ser lá quando nós estivermos com o Senhor, porque o dia perfeito é quando o Senhor vier nos buscar. Mas todo esse trabalho do Senhor, ele não é em vão em nós, né? Só que existem tempos específicos para cada processo, né? Só que a gente geralmente quer dar uma martelada e o prego entrar de uma vez. E uma vez só e tá bom, né? Assim, é instantâneo o negócio. Eu sei porque eu sou desse jeito. Tem gente que não é, mas eu sou. Então eu entendo perfeitamente o que significa isso. Porque para mim, assim, é assim, quando eu vejo que uma coisa tá enrolada, eu penso assim, se tivesse na minha mão, o negócio já tinha acontecido. E muitas vezes Deus não deixa estar na minha mão, porque eu preciso aprender a esperar, entendeu? Mas alguém quer abrir? Antes da gente fazer a ceia, eu queria que a gente falasse se a gente consegue enxergar um tempo que a gente já foi, coisas boas, né? Um tempo que nós já fomos restituídos. Quem consegue dar testemunho de um tempo que já viveu com o Senhor e que viu a restituição? Pode falar, Fabi. Eu tenho alguns testemunhos. Então tá. Bom, Porque eu acho que é importante a gente dar esse testemunho, porque às vezes a gente parece que a nossa aula fica na teoria, e não é. Ela é vida para nós, né? As aulas que a gente tem aqui é para a gente enxergar isso na prática, né, do nosso dia a dia. E isso vai fazendo com que aqueles que participam consigam ser empoderados para viver também, né? Então vamos lá, Fabi. é até bom eu falar sobre isso, porque vai trazer à minha memória também tudo que Deus já fez, né? Na minha vida. Exatamente. Então, eu vou dar dois exemplos, tá? Que aconteceram. Então, por exemplo, quando eu me separei, eu vivi 4 anos de assim. Eu não sei nem que palavra usar. Foi 4 anos assim, muito difíceis em que eu não via, eu me senti, sabe, no fundo do poço, eu me senti assim, eu falei, onde que está Deus, né, na minha vida, porque nada acontecia, parecia que tudo que acontecia cada vez era para piorar mais ainda, meu ex-marido entrou com 4 processos, acho que eu já até contei para vocês, né, os processos todos que aconteceram. Então, assim, foram anos muito difíceis, né? Só que também eu me lembro que nesses 4 anos, muitas vezes eu tentava, cada vez que vinha parece que um caminhão, eu nem sei o que, passar por cima de mim, eu tentava me desviar e tentava resolver as coisas com as minhas próprias mãos, com a minha própria força. E cada vez que eu tentava fazer isso, eu me sentia pior, eu me sentia mais cansada, mais assim, impotente. Boa noite, Denise. Impotente. Pode continuar. Quando eu decidi, eu falei, não, Senhor,
agora eu estou soltando, eu estou entregando, porque não é nem. Eu até falei, eu fui bem honesta com Deus, né? Eu falei, não é nem porque é só pela fé, né? Mas é porque eu não aguento mais. Ou eu solto, ou eu me acabo, né? Eu me acabo. E aí eu fui vendo o agir de Deus, porque aí ele foi me mostrando, tá vendo? Você não confiou em mim, né? Mas aí, conforme as coisas foram acontecendo, eu ouvia muito os louvores, né? Você falou do louvor, então cada vez que eu ia levar meu filho para a escola, eu colocava louvor na volta e chorava muito e tudo. Então o louvor falou muito comigo nesse período. E aí eu fui vendo como que Deus agia, sabe, em tudo. Tudo aquilo que meu ex-marido foi entrando contra mim, ia contra ele, sabe? Ele mesmo movia contra ele, tudo era contra ele. E aí, nesse tempo, Deus falou muito comigo assim, ó, eu sou a justiça. Então, confie em mim, eu sou justo, eu sou fiel, né? Então, eu fui, e aí no dia da audiência, né, que era para que ele estava tentando tirar a guarda do meu filho, né? Na época, meu filho já faz alguns anos isso, né? Vai fazer 10 anos. Que ele estava tentando tirar a guarda do meu filho. Eu fui para a audiência da seguinte forma: Senhor, eu entrego em tuas mãos, porque o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é o meu advogado e o Senhor é o meu juiz. Então, eu confio no Senhor e eu entrego. E eu fui. E aí, eu lembro que naquela audiência terminou, para resumir, né? A minha advogada falando assim, Fabiana, Deus te ouve as suas orações mesmo, ele está do teu lado. Porque, assim, as testemunhas dele não foram ouvidas, tudo deu errado para ele, tudo. E aí ainda aconteceram situações lá que foram ainda para o meu favor, né? E então, assim, sabe, tudo aquilo de ruim que ele fez e que quem estivesse olhando de fora falava assim, nossa, né, vai acabar com você. Não aconteceu nada, foi tudo ao contrário, sabe? Tudo, tudo, tudo. E hoje, olha como que Deus restaura, né? Eram brigas assim horríveis que tinha com meu ex-marido e tudo. E hoje, olha como que Deus restaura tudo. Eu não voltei com meu ex-marido, mas hoje nós temos digamos assim, como é que fala? Relacionamento? Um relacionamento que quem vê hoje, nós dois, fala assim, eu não acredito que você passou por tudo aquilo, eu não acredito que ele fez tudo o que ele fez com você, com o filho de vocês, não é o mesmo homem. Porque hoje a gente tem uma relação de amigo, né? Quantas vezes já veio jantar na minha casa, ou almoçar, ou eu, e até eu falo, né? Que eu falo assim, meu Deus, como que é Deus? É Deus, puro Deus, sabe? Eu pude, eu vi assim Deus agindo em todos os detalhes, sabe? Na minha vida, na vida dele, na vida do Lucas, sabe? Restaurando tudo, sabe? Tirando todo o ódio, toda a mágoa, todo o rancor, toda a acusação, sabe? Vai tirando, vai tirando, vai tirando. E hoje eu falo, Senhor, é Deus, é puro Deus. Então, talvez quem não conhece um pouquinho da minha história não esteja entendendo muito, mas, enfim, quem conhece sabe o que eu estou falando, né? A outro testemunho que eu tenho é do acidente que eu tive, né? Que era para eu não estar aqui, ou estar talvez até numa cama. E na hora, Deus parou o tempo. Olha, eu vivi essa coisa de Deus parar o tempo. Lembra lá de foi em Josué que Deus parou? Deus parou a rodovia, porque estava muito, muito movimentado. Era para eu ter capotado. E de repente não tinha mais nenhum carro passando. Era só o meu. E eu ali, e eu só falando para Deus, não me deixa capotar, não me deixa capotar. Aí, de repente, desviou, eu fui para o canteiro central, bateu numa placa e o meu carro não parou. E na hora eu só falei, Deus, para o meu carro e salva a minha vida. E na hora meu carro parou. O caminhão que ia passar por cima do meu carro foi o que me socorreu. Para resumir, tive só uns arranhõezinhos, só que no outro dia que eu fui ver o maior milagre ainda, né? Quer dizer, não sei se tem maior, milagre em tudo ali. Que foi o que? A mão do anjo,
no para-brisa do meu carro, do lado que não tinha ninguém, porque eu estava sozinha, que parou o meu carro. E eu só vi por quê? Porque o homem que veio ver o estrago todo, ele falou, nossa, quem estava com você estava sem cinto, né? Eu falei, não, moço, eu estava sozinha. Aí, na hora, parece que eu acordei de todo que eu tinha vivido. Ele falou, moça, então isso daqui ou é a cabeça de alguém, a mão, parece uma mão. Então, é o seu anjo da guarda. Eu falei, foi o meu anjo. E eu tenho foto, eu testemunhei nas minhas redes sociais, e eu creio, eu sei que foi o meu anjo que parou. E agora eu quero dar, tem muitos testemunhos, mas eu quero dar um de ontem. Ontem à noite. Eu pedi oração lá no grupo para a filha, para uma amiga que estava tendo surtos, vocês viram lá, não sei se vocês viram, e é espiritual, eu sei que é, e ela é filha do namorado da minha mãe, que é viúvo e mora lá em Curitiba, em São José dos Pinhais, que é para onde nós vamos em novembro. Ontem ele estava desesperado, porque ela teve outro surto, assim, eu vou chamar de surto porque, né, acho que é mais fácil para entender. E à noite ela saiu de carro não, de bicicleta. Peraí que eu vou pegar um carregador. Ela saiu de bicicleta à noite, sem falar nada, e o pai desesperado, né, sem saber o que tinha acontecido, e ele já tinha relatado que na frente da casa dele, no dia anterior, ele tinha encontrado velas acesas, umas coisas assim, meio de macumba, assim, sabe? Aí, o que aconteceu? Aí, minha mãe que me contou isso. Aí, eu falei para minha mãe, vamos orar. E eu subi aqui para o meu quarto, e na hora, eu senti, eu comecei, falei, eu vou orar. Aí, eu comecei a andar pelo meu quarto, e eu senti, sabe quando você sente dentro de você aquele aperto, aquele fogo do Espírito Santo? Eu comecei a orar e declarar, e aí eu pedi para o Espírito Santo enviar os anjos dele lá, porque ele sabia o que estava acontecendo, para enviar os anjos, e onde essa menina estivesse, para ele acalmar o coração dela, restaurar tudo. Eu comecei a orar e pedir para os anjos trazer ela de volta para casa e para os anjos proteger aquela casa, e comecei a orar. E assim, na hora que eu terminei a oração, eu mandei uma mensagem para ele falando, olha, eu acabei de orar e o Espírito Santo falou no meu coração que a sua filha está chegando e que os anjos estão aí. Comecei a declarar na casa dele, né, que o Espírito Santo estava lá, os anjos. Eu acabei de enviar a mensagem falando, ele não passou nem 5 minutos, ele falou assim, as orações estão funcionando e continua, ela acabou de chegar. Ela acabou de chegar em casa, ela foi para o quarto dela e agora nós vamos dormir. Então, assim, olha só como que as nossas orações têm poder quando a gente ora com fé e a gente entrega. Sabe? Eu tô falando isso assim porque eu tô falando para mim. Quando eu oro para as pessoas, eu creio tanto no agir e no poder de Deus que acontece na hora. Eu preciso começar a fazer isso para mim também, entendeu? Então, ontem, eu vi, assim, sabe, os anjos indo, sabe, o Espírito Santo mandando os anjos e protegendo aquela casa e afastando tudo. Gente, foi assim, foi incrível. Então, as irmãs que estão aqui, eu quero dizer o seguinte, que o mundo espiritual, e aí eu tô falando isso para mim também, né? A gente vive com tantas aflições no dia da gente, né? No dia a dia, aquela correria, é o trabalho, né? Que a gente não gosta, é os problemas que acontecem. Então, é tanto ataque, eu falo que é ataque mesmo espiritual. É tanta coisa que a gente vive no dia a dia que a gente esquece que a gente é espírito, né? E a gente está aqui no corpo, mas a gente vive no mundo espiritual. E aí, quando a gente lembra disso e a gente se dá conta e a gente começa a orar, a louvar, como a Renata fala, né? E declarar e crer e depositar nossa fé no Senhor, gente, é real. É real, sabe? Ele muda as circunstâncias, ele cura, ele transforma. É real, é na hora. E às vezes pode ser que também não seja na hora, mas acontece, então a gente precisa crer. Eu tenho muitos testemunhos da minha vida, né? E eu acabei até de fazer, antes de entrar aqui, eu fiz uns stories, porque Deus falou no meu coração para eu dividir os meus testemunhos com as pessoas que estão ali nas minhas redes sociais. Porque ele falou muito que tem muita pessoa que precisa, sabe igual Tomé, ver para crer? Então ele precisa ouvir para crer, né? E é isso. Eu não ainda aprendi a ser muito objetiva,
mas eu vou aprender, vocês sabem. Eu ainda não sou muito objetiva, mas eu estou pedindo para o Espírito Santo me moldar, me ensinar, para eu ir direto ao ponto e falar dos milagres, dos testemunhos e das dores também, né? Porque as dores também transformam, né? É isso. Muito bom, tá vendo só? Pôs para fora e o senhor renovou a esperança, renovou tudo. Mais alguém, eu queria que mais alguém desse testemunho de restituição, gente. Porque é tão lindo quando a gente vê esses testemunhos. Mais alguém, um testemunho só. Mais um, Eu posso falar? pode. Eu acho que cabe dessa situação. Quando eu me separei, meu ex-marido, ele me deixou muito endividada. Eu não sabia, porque ele cuidava do financeiro, né? Eu penso que ele fez um caixa 2. E aí, com isso, ele deixou de pagar muitas coisas. E quando veio a separação, veio as contas junto. E, inclusive, uma cliente que ficou me devendo 23 mil na época, né? E aí, esses 23 mil, o Espírito Santo, Jesus me pediu para mim perdoar essa dívida, né? E eu dei todos os cheques. Foi uma conversa bem direta com Jesus, assim. E eu sabia que era alguma coisa que ele ia trabalhar em mim, que ele ia reconstituir, né? E restituir. E aí foi o momento que eu mais precisava de dinheiro na minha vida. Eu entreguei os 23 mil em cheque para ela. Nesses 23, ela me pagou 5 mil. Então, foram 18 mil que eu devolvi para ela, os cheques sem fundo. E Jesus, ele reconstituiu todo o meu lado financeiro. Foi bem num momento difícil, de não estar entendendo a questão da separação. Foi, acho que, um dos momentos mais difíceis da minha vida, sabe? Aí o meu trabalho começou também a decair. Mas eu tinha tanta certeza que o Senhor estava comigo, que é a direção dele, aqueles movimentos ali. E eu fui em fé, gurias. Eu fui em fé, não titubeei. Muito choro, muita oração. E tudo passou. Paguei as minhas despesas que eu tinha, as contas que ficaram pendentes. Eu reorganizei meu financeiro. Comprei depois disso um carro 0 quilômetro para mim. Vai fazer um ano. Uma caminhonete, uma caminhonetona. Então, para mim, assim, ficou muito visível, sabe? Que eu fui obediente da questão, porque eu sabia que ele estava comigo ali, né? Eu sabia que eu não estava sozinha, porque eu sempre fui uma pessoa correta. Mas sim, com certeza tinha que ser muitas coisas para ser trabalhada também. Mas em termos de caráter, né? Sempre fui muito correta, se veio de berço. Então eu sabia no meu coração que aquela entrega toda, ele estava comigo, né? Porque eu lembro que quando eu orava, quando eu chorava, quando eu não entendia nada, eu chorava dentro de casa, eu queria entender, eu ouvia, assim, a palavra destaque, destaque, só que eu nunca dava atenção para aquela palavra destaque. E teve um dia que eu estava orando e chorando, e aí foi quando eu ouvi, e quando eu considerei que veio aquela palavra destaque, eu disse para Jesus, eu não quero estar em destaque, eu só quero passar por isso logo. E hoje eu entendo, assim, eu não quero estar em destaque, eu quero passar por isso logo. E hoje eu entendo, sabe? Não é que eu estou em destaque, eu saí daquela situação toda e hoje estou vivendo a minha vida, sabe? Então, eu fui realmente, ele reconstituiu tudo, né? Eu acho que é isso aí. E hoje eu estava lembrando disso com uma amiga minha, inclusive, então, cabe falar aqui. E é isso. Sim, a restituição ela é em todas as áreas, e inclusive em restituição de tempo. Então, o meu eu vou dar de tempo. Eu sempre, assim, eu esperei, como é que fala? Deixa eu. Quando eu vou dar o da aposentadoria, que eu tenho vários de tempo, mas eu vou dar o da aposentadoria. Quando eu entrei para a prefeitura, né? Eu entrei com a prefeitura com 18 anos, 19, tinha acabado de fazer 19 anos. Eu entrei e permaneci. Eu tenho um carimbo dentro da minha carteira de trabalho, prefeitura, só. É aquele. Eu entrei com 19 e saí aposentada. Mas quando eu entrei, a lei dizia que eu ia trabalhar 25 anos dentro de sala de aula e depois vinha aposentadoria. Pelas minhas contas, então vamos lá, 25 mais 20 seriam 45. Então, 44 anos era o ano como é que fala? Da minha aposentadoria, certo? 25 anos dentro de sala de aula era a lei.
quando eu fui na prefeitura para requerer a minha aposentadoria, a pessoa da aposentadoria chegou para mim e ela falou assim: a lei mudou. Eu falei, tudo bem, a lei mudou, mas eu não pertenço a essa lei nova, eu pertenço à velha, certo? Quando eu entrei, eram 25 anos dentro de sala de aula, eu falei, eu não quis outro cargo para não sair da sala de aula para me aposentar com 25 anos. Eu recusei outros cargos. Ela falou, não, moça, não funciona desse jeito a lei federal. A lei federal muda, ela alcança quem está entrando agora e alcança quem já entrou. Nossa, mas eu saí tão brava de lá, assim, sabe assim, eu saí brava mesmo, daí eu saí lá fora e falei assim, Jesus, quando eu entrei era aquela lei, o Senhor é reto com as coisas, o Senhor é aquele que quando o Senhor dá uma lei, o Senhor cumpre a lei, e o que eu entrei era 25 anos só, era para eu estar aposentada, era para eu dar entrada e em menos de 8 meses eu estar aposentada já. E fui embora. Fiquei brava, muito brava com o que tinha acontecido. Aí até a moça falou assim, se você quiser entrar com o seu pedido de aposentadoria, você pode ganhar, mas o que tem acontecido com as pessoas que têm feito isso, elas têm tido ganho de causa meses antes de completar 50 anos, que deram 50 anos, né? Tinha meses antes de completar 50 anos, e aí, como elas entraram com o processo, elas não vão receber a totalidade do valor requerido. Elas vão receber uma porcentagem porque entraram com o processo. E estão aposentando quando era para pedir aposentadoria. E ganhar tudo, né? Eu falei, tá bom, não vou pedir, né? Já entendi o recado, Jesus, eu não vou pedir. Não vou entrar com processo nenhum. Vou trabalhar mais 6 anos, mas eu não queria. 2 meses depois, eu sofri um acidente, deixando bem claro que não foi Deus que fez o acidente comigo, né? Eu sofri um acidente dentro da escola, uma criança caiu em cima do meu braço e ela rompeu um tendão que chama subescapular. Ele sai de trás das costas, vai até a coisa da mão, você perde o movimento de mão, eu não sabia mais virar maçaneta, eu não conseguia mais, eu não levantava o braço, fiquei com o braço caído durante muitos meses. E aí, quando eu entrei em casa, e eu fiquei dentro da minha casa nesse período de licença, né, por não poder trabalhar, desde que eu me formei, eu sempre trabalhei fora, então os meus filhos, eles não me viam, né, a maioria do tempo eu trabalhei o dia inteiro, então eu deixava eles na escola, ou alguém cuidava deles, a perua levava, e eu buscava eles à tarde. Então o nosso período era final da tarde, e logo no começo da noite estudava e dormia, né. E aí, quando eu entrei de licença, eu vi a restituição do tempo na minha vida, de olhar para casa, de cuidar da casa, de esperar os filhos entrarem em casa. Eu estava em meio à dor, gente, porque a dor era insuportável 24 horas, mas a alegria da perua tocar e eu poder receber meu filho, gente, aquilo lá não tinha preço. E daí o Senhor falou para mim, eu estou restituindo o tempo que você não esteve com seus filhos. Agora eu estou te pondo dentro de casa para você cuidar do jeito que você sempre quis. Né? E aí os anos foram passando, eu permaneci de licença, daí no meio do caminho o Senhor falou assim, quantos anos mesmo que era para você trabalhar? Eu falei para Jesus, 25. Ele falou assim, então eu quero que você olhe agora a data que aconteceu o seu acidente, para você entender que isso daí não veio de mim, mas eu usei isso para você entender que os tempos também estão nas minhas mãos. O homem, ele fala uma coisa, mas os tempos estão nas tuas mãos. E eu converti esse tempo em bênção na sua vida. Sabe quantos anos eu trabalhei? 25 anos e 2 meses. E quando eu voltei para a prefeitura, foi para aposentar. Eu não pisei lá para trabalhar. Bah, incrível, hein? Então, assim, o acidente não veio de Deus, não tem nada a ver com Deus, mas o Senhor, ele usou para mostrar que ele toma o tempo na nossa vida e traz para restituir se a gente se lança nele.
né? Gente, foi assim, foi tremendo. E assim, a alegria de eu ver os meus filhos chegarem em casa, poder recebê-los, arrumar. Gente, foi muito bom, muito bom. E é restituição de tempo. Então, a restituição, ela acontece na nossa vida, mas a gente precisa lançar para o Senhor esse tempo de espera, É, né? aí. Então, mais alguém? Senão nós vamos para nossa ceia. Aí eu vou pedir para a Fabi fazer hoje, que a outra semana ela não podia. É, foi você que falou que não podia, não era? Da outra vez? Quem que foi que eu pedi? Ele falou assim, não consigo agora. Não? Então tá bom, mas você então. Aí você dirige para nós. Aí depois a... Eu só não sei pôr música. Não, a música quem põe é a nossa... A, DJ. a Roseli tá aqui prontinha para pôr a música. É para começar agora? É, veja se todo mundo pegou, né? Que eu acho que é melhor. A gente vê se todo mundo pegou. Se todo mundo tá... A hora que puder, vocês me falam aí, meninas, se eu já posso começar. Posso começar? Todo mundo tá? Então tá. Senhor Jesus, hoje nós estamos aqui mais uma vez reunidas em teu nome. A palavra diz que onde duas ou mais pessoas estiverem, o Senhor está entre nós. E eu sei, eu creio no meu coração que o Senhor está aqui entre nós, Senhor. Mesmo cada uma estando em outro estado, em outro lugar, nós estamos todas juntas com o Senhor. E hoje nós estamos aqui para lembrar do sacrifício que o Senhor fez, da entrega que o Senhor fez naquela cruz, por amor a cada um de nós, a cada uma de nós, Senhor. Muito obrigada, Pai. Eu não tenho, assim, palavras para agradecer tudo que o Senhor fez naquela cruz. Cada chicotada que o Senhor levou, cada humilhação, tudo que o Senhor passou naquela cruz, Senhor, é inimaginável na nossa mente. Mas entender que o Senhor fez tudo isso para nos salvar, para nos libertar do pecado. Senhor, eu agradeço, nós agradecemos de todo o coração. E na palavra diz que sempre que estivermos reunidos em teu nome, que é para nós nos lembrarmos do sangue que o Senhor derramou naquela cruz, da sua carne que foi estilhaçada naquela cruz. E nós, como um gesto de lembrança, nós fazemos a ceia, Senhor, para trazermos à memória tudo o que o Senhor sofreu naquele dia, naquela cruz, para nos libertar. Como somos gratos, Senhor, como somos gratos por o Senhor ter feito esse sacrifício, Senhor, porque hoje nós somos livres, hoje nós somos curadas, hoje nós somos libertas, Senhor, de toda dor. Então, nesse momento, nessa ceia, eu agradeço, Senhor. E eu creio também que nesse momento, onde nós estamos ceando, onde nós estamos lembrando desse sacrifício, muitas de nós seremos curadas das dores físicas, das dores da nossa alma. Obrigada, Senhor Jesus. O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou de todo pecado, de toda doença, de toda dor. Obrigada, Senhor. Agora nós vamos comer o pão que simboliza o seu corpo, que foi estilhaçado naquela cruz, Senhor. E tomamos o vinho ou o suco que simboliza o teu sangue que foi derramado naquela cruz. Então, nesse momento,
todos nós vamos comer o pão, beber o vinho, o suco e lembrarmos daquele momento de dor e aquele momento de amor por cada um de nós. Obrigada, Senhor Jesus. Ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória. E obrigada por tanto amor que o Senhor tem por cada um de nós. Então agora podemos todos comer o pão, tomar o suco e cada um de nós, no seu íntimo, no seu coração, lembre daquele momento, feche os olhos e lembre daquele momento, daquela cruz, onde o Senhor sofreu tanto, tanto para nos libertar. E se alguém ainda estiver com alguma dor física, na alma, que seja liberta agora, em nome de Jesus Cristo, porque Ele se sacrificou para nos curar. Então, obrigada, Senhor Jesus. Podemos todos comer o pão e tomar o suco. Amém. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar como ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, e mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar como ele. Eu
Amém. Estamos só em 6 aqui. Vamos para um tempo de oração. Tem alguém que tem pedido com relação a alguma coisa? Fala lá, Fabi. Eu quero pedir oração, assim, para a Aline, né, que é aquela menina de 20 anos, porque Ela é da sua cidade? Não, né? não, ela é de É. São José, Ela é do sul, né? é do Paraná, São Ah, José dos tá. Pinhais, fica do ladinho de Curitiba. Tá. Eu quero pedir para ela, né, para Deus, assim, restaurar. Eu não sei se é a mente, o corpo, não sei o que aconteceu com ela, mas Deus sabe, né? Uhum. Restaura, porque, nossa, tá sendo muito sofrimento para ela. Tchau, Dê. Fica com Deus. Para ela e para o pai, né, para a família. E pedir também oração para minha irmã, porque ontem aconteceu uma situação com a minha irmã, porque assim, toda sexta, sábado e domingo a minha irmã bebe uma cervejinha, né? Já estou em oração para Deus fazer ela ter nojo disso. E aí ontem ela acabou falando algo assim que numa hora que não era para ser falado assim de dela, ela queria falar sobre ela, sobre algo que aconteceu com ela, dela ter sido molestada pelo um tio nosso, sabe? Que ela falou. E eu e minha mãe, na hora a gente estava vendo um vídeo, uma coisa assim, a gente não deu muita atenção, sabe? E aquilo magoou muito ela, né? Então, assim, na verdade, eu sinto no meu coração que a minha irmã precisa muito de cura, de traumas, né? De dores. Só que ela é muito resistente a aceitar ajuda, sabe? Então, quero orar por ela também. É isso. Ficamos só nós 4. Queria, não consigo abrir. Ah, tô aberta, achei que eu tava fechada. Para ela deve ter sido super difícil tocar no assunto. É porque ela bebeu, que ela tocou. Então. E de repente vocês não falaram nada? É que assim, Pode ir, Vanúbia, vai na paz, querida. Dá um beijão na Bia, linda. ela tinha bebido, né, Rê? E assim, eu fico muito irritada no final de semana, porque ela fica bebendo, sabe? Porque aí ela bebe, solta e às vezes ela enche o saco mesmo, sabe? E aí, como ela fica falando, na hora assim, eu não tinha entendido direito, assim, sabe? Entendi. Enfim. Mas vamos orar, então. Vamos orar, porque, assim, é cura da alma mesmo, porque se ela foi molestada, é exatamente por isso que ela trocou também, você entendeu? Porque que ela não quer parceiro homem? Tem isso também. Então, é exatamente, pronto, veio a luz que aconteceu, entendeu? Uhum. E é isso que precisa ser sarado, porque a identidade dela foi maculada diante disso, né? Então, procure a identidade dela. Nós vamos orar isso, tá bom? Tá. Roseli, você pode orar pela menina? Como é que ela chama mesmo, a de 20 anos? Aline. Aline. Você ora pela Aline, Roseli? Para o Senhor salvá-la, né? A luz do Senhor encontrar a vida dela, porque tá em trevas, né, tadinha? Tá. A pessoa não tá enxergando, é que nem aquele... Eu sei porque eu tive depressão. E o sol brilha lá fora, mas parece que a nuvem negra está em cima da cabeça da gente. E Então, dela e do pai, né? sim. Então, a Roseli ora, depois eu oro pela sua irmã. Tá silenciado, Rô. Eu liguei o vídeo e esqueci de ligar o áudio. Senhor Jesus, obrigada, Senhor Jesus. Eu quero colocar a vida da Aline, eu quero já agradecer pela vida dela. Pai, que quero lhe pedir, Senhor Jesus, que ela tenha uma experiência contigo, que o teu Espírito Santo possa
incomodada de alguma forma que só o Senhor sabe de que forma, Pai, para que ela tenha revelação de quem tu és, revelação do teu amor por ela, que ela venha te conhecer, que ela venha, Senhor Jesus, ter experiência com o teu amor, que a mente dela seja aberta, que os olhos, o entendimento dela seja totalmente aberto, Senhor Jesus, para conhecer, para que ela possa sentir a tua presença, para que ela possa sentir, Senhor Jesus, quem tu és, que ela entenda quem tu és, e que todo pensamento, todas as trevas, toda angústia, todo medo, tudo que está no coração dela, nós declaramos que sai agora e que ela seja inundada pelo teu amor, que ela seja transformada, que ela seja, que os olhos dela sejam abertos, Pai, que a alma dela seja totalmente liberta de toda essa opressão, papai. Nós colocamos também o pai dela na tua presença, e que ele tenha sabedoria, que ele também tenha, Senhor Jesus, um encontro contigo, que ele tenha conhecimento de quem é o Senhor, e tenha experiência do teu amor, que tenha revelação total do teu amor, Pai, que tenha entendimento, sabedoria, Senhor Jesus, paciência, amor para com a vida da Aline, Pai. Nós já te agradecemos pela vida dela e nós cremos que o Senhor já libertou, por isso nós declaramos a libertação dela e declaramos que ela está cheia do teu amor, papai. Muito obrigada por tudo. Amém. O nome da sua irmã mesmo, Fabi? Alessandra. Alessandra. Pai amado, nós colocamos a Alessandra diante de ti, Senhor, e toda machucadura do coração dela. Senhor, as atitudes delas, Senhor amado, o modo como ela vive, Senhor, refletem aquilo na qual ela foi machucada. Senhor, nós queremos clamar ao Senhor, Senhor, que ela tenha a revelação da identidade dela em Cristo, Pai. Senhor, que ela receba do Senhor, ó Deus amado, a revelação dentro do coração dela de que o Senhor a fez. E o Senhor a fez linda, o Senhor a fez perfeita, o Senhor a fez, Senhor amado, do jeitinho que era para ela ser. Pai amado, e aquilo que foi feito com ela quando ela era criança, Pai. Senhor amado, ela dê liberdade para o teu espírito curar. Existem algumas machucaduras, Senhor, que por mais doloridas que sejam, tem pessoas que não abrem mão delas, não sabem que estão segurando, mas elas se recusam a ser consoladas, elas se recusam a ser saradas, Senhor, porque é como se o sofrimento fosse um alimento, Senhor. Mas que, Senhor amado, a Alessandra abra mão, Senhor amado, de viver no passado. Senhor amado, de ter parado a sua vida, Senhor amado, lá no passado, onde ela foi traumatizada, Pai. Senhor, nós cremos na cura para isso. E nós te pedimos, Senhor amado, que o Senhor vá desde a raiz, Pai amado, desse problema, Pai. Senhor amado, tratando com ela, Senhor, no sentido de perdoar, de se perdoar, Pai, e de deixar o Senhor amá-la, Pai, de receber o teu amor. Em nome do Senhor Jesus, as barreiras dela receber o teu amor caiam por terra. Senhor, no dia que se chama hoje, Jesus, no dia que se chama hoje, em nome de Jesus Cristo, e tu uses com grande poder, com grande graça e amor, a Fabiana, Senhor, aí dentro da casa para isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meninas. Então,
Beijo bem grande. Ah, Fabi, a gente já colocou vocês duas lá no nosso grupo. Nosso grupo está fechado, o da ida lá para o sul, Ah, tá tá. bom? A gente não vai, como é que fala, divulgar no grupo, porque como a intenção é ir para lá, para se mover, não vai ser para um ficar adulando o outro, né? Não vai ser para nós, não vai ser um tempo da gente cuidar um do outro, vai ser para cuidar do que está de fora, né? Creio que essa menina é alvo. Eu Ali. pensei a mesma coisa, olha, até arrepiei. Na hora que você Nossa. falou ele é de lá, eu falei, Jesus, talvez a gente esteja indo só por causa dela, mas não tem importância. Então nós Não, vamos todas por causa dela, todas. porque na hora que a minha mãe contou que ele, a hora que ele saiu lá fora, que ele viu na calçada esses negócios de trabalho, essas coisas assim, sabe? Que ele chutou fora e tudo. Eu falei, meu Deus, é a cidade que a gente precisa ir. Então já está fechado que vai ser lá, Vai, né? ela, Então, se for por causa dela, nossa, eu vou ficar muito feliz em nome de de Jesus, eu saber. Então a gente já tem que orar para o Senhor ir preparando o coração dela. E então, e daí o que a gente vai fazer? Cada um que diz sim, porque a gente está fazendo as propostas tudo no particular. Cada um que diz sim, a gente agrega lá. A nossa próxima reunião, dia 2 de maio. E vai ser aberto o vídeo pelo grupo. Nós vamos mandar o Zoom e o Google Meet lá pelo grupo, um dos dois, tá bom? tá Vocês se bom. viram lá no grupo já, não se viram? No encontro? Eu acho que sim. Não Tá, sei, eu vou checar, tá porque bom? eu tenho tanto Se grupo. vocês não tiverem adicionadas, eu já adiciono. Peraí que eu já vou ver aqui, que daí fica mais fácil. Uhum. Deixa eu ver aqui. Quem abriu foi quem fez para nós foi a Diana. Deixa eu ver como é que ela colocou aqui. Eu já olho se vocês duas já estão lá. Tá. Aqui. Deixa eu ver se vocês já estão. Vou fazer diferente, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar no particular de vocês, tá? Tá bom. Aqui já enviei. Então, Tá. o link